Prontinho. Espaço urbano. Abriram o livro na página 200? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Olha, na página 200 a gente já falou sobre isso na aula passada, a relação do campo versus cidade. Nós vimos que o campo e a cidade, eles são interdependentes, ou seja, eles dependem um do outro, eles não são, de maneira alguma pensem que campo e cidades são independentes, eles não são. Eles precisam um do outro. Um fornece coisas, elementos para o outro, serviços para o outro, máquinas para o outro, alimentos para o outro. Então, tem sempre uma troca entre o campo e a cidade, tá bom? Aí vem o histórico da urbanização brasileira. A gente viu, né, que a urbanização brasileira, ela data mais ou menos de 1950, principalmente ela foi impulsionada, foi gerada pelo processo de industrialização. Então, com a industrialização, a gente teve uma urbanização mais acelerada aqui dentro do país. Nós falamos sobre isso também na aula passada. E aí tem um gráfico sobre a densidade demográfica aqui no nosso país, que vai estar relacionado a esse processo de urbanização e industrialização do Brasil. Então, vocês vejam que eu tenho áreas aqui no... Lembram do que é densidade demográfica, não lembram? Sim. Então, todos lembram? Eu não lembro, não. Vamos lá. Densidade demográfica é o número de pessoas que eu tenho por quilômetro quadrado. Então, quanto mais escuro, aí as cores do meu mapa, está me dizendo que ali tem uma concentração maior de pessoas. Quanto mais claro, eu vou ter pouca densidade demográfica ou até mesmo vazios demográficos. Olha, histórico da urbanização no Brasil, o histórico da urbanização brasileira é muito interessante porque a gente vai vendo como as cidades elas vão se transformando, se organizando para atender essas pessoas. Nós vimos que alguns fatores impulsionaram a saída das pessoas do campo para a cidade e, consequentemente, o aumento de pessoas na cidade, já que essas pessoas saíam do campo, né, eram expulsas do campo pelo processo de modernização, pela chegada da máquina, acontecia o êxodo rural e essas pessoas se concentravam na cidade. Vamos lá. Clara, lê para a gente, por favor, essa parte do histórico da urbanização do Brasil mais uma vez, só para a gente confirmar mesmo o conteúdo. Clara? Gente, para a gente não perder tempo, porque nós temos muita coisa, né, para estudar, como vocês já me deram retorno, eu vou fazendo a leitura, para a gente confirmando e vou explicando qualquer dúvida, tá bom? É só mandar mensagem, é só falar também no chat. Tá bom, Clara, pode ficar tranquila. Então, assim, diz assim, olha, nossa urbanização aconteceu tardiamente, isso a gente já discutiu ano passado, na década de 1950, em virtude do atraso histórico de nossa industrialização. Foi apenas a partir desse momento que o Brasil começou a deixar de ser um país predominante agrário e rural, passando a se tornar amplamente industrial, e o urbano passou a comandar a nossa espacialidade. Então, galerinha do sétimo ano, me falem, qual foi o momento... Um minuto. Pronto. Me falem em qual momento foi que o nosso país deixou de ser agrário para ser urbano. O que impulsionou a urbanização aqui no Brasil? Se eu colocasse na prova, o que impulsionou a urbanização brasileira? Qual é a resposta? Hã? Galera? Entre as décadas de 1950 e 1960, é isso, professora? Isso, sim, mas aí é o tempo. Mas qual foi o fator que levou à urbanização? A urbanização ela veio com quem? Com o quê, na verdade?
O Brasil começou a deixar de ser um Brasil predominante agrário e rural, passando a se tornar amplamente industrial, que o urbano passou a acomodar a nossa especialidade, é isso? Espacialidade. Quando eu falo de espacialidade, Espacialidade. Ah, é a tá. organização do espaço geográfico. Anotem aí no caderno de vocês. Façam a seguinte anotação. E Vou anotar no livro mesmo, que é mais não fácil. esqueçam nunca mais disso, tá? Olha, o Brasil começou a ter um crescimento urbano acelerado. Peraí, professor, eu tô pegando um lápis. Ok. Pode falar. Então, o Peguei. Brasil começou a ter um crescimento urbano acelerado a partir da chegada da industrialização aqui. O Brasil começou a ter Um crescimento urbano ou urbanização acelerado a partir da chegada da industrialização no espaço geográfico brasileiro. Aí você coloca assim: urbanização brasileira, tracinho, década de 1950. Até então, nós éramos um país predominantemente agrário, ou seja, era o campo, eram as atividades do espaço rural que predominava aqui no Brasil. não faz muito tempo. Não, nossa industrialização e nossa urbanização é recente. É tardia porque quando a gente começou a se industrializar, lá na Europa, mais ou menos, naqueles países mais desenvolvidos, já estava acontecendo a terceira revolução industrial. O Isso nosso já estava na país é primeira. recente, perto dos outros. É Sim. recente, é um bebê. Pois é, estamos aí caminhando, né? Tentando melhorar a cada dia. Bem, com a industrialização das principais cidades da região sudeste, entre as décadas de 1950 e 1960, a população urbana começou a crescer progressivamente. Por que começou a crescer progressivamente? Olha, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro receberam muitas pessoas. Por que elas receberam tanta gente entre a década de 50 e 60? Olha, vamos clarear a mente de vocês. Nós estamos falando sobre o processo. Olha, a urbanização ela só aconteceu por causa da industrialização aqui no Brasil. Então, uma coisa gerou outra. Chegou a indústria, começou a ter uma nova organização do espaço geográfico brasileiro. Ele deixou de ser agrário, ou seja, de ser um país que era voltado a atividades da agricultura, por exemplo, ter um espaço predominantemente rural, e passou a construir agora um espaço urbano, porque as indústrias se concentravam nas cidades. Então, cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo começaram a ser lugares atrativos, ou seja, lugares que atraíam muita gente. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas eram atraídas pelas indústrias que se concentravam nessas cidades. A indústria ela começou a se concentrar onde tinha dinheiro. Antes de chegar à indústria aqui, a gente tinha uma atividade econômica. A gente tinha que ter. E a atividade econômica que estava dando lucro era o café, que se concentrava ali na região sudeste. Então, depois que o café deixou de ser a principal atividade econômica brasileira,
Aí começou-se a industrialização. E a indústria foi se fixar onde já tinha dinheiro, onde já tinha uma estrutura, onde já tinha meios de construir uma indústria e de gerar empregos e principalmente que gerasse lucro. Então, o Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo foram ali naquela parte da região Sudeste, foi onde se concentrou as primeiras atividades industriais do Sudeste. Então, depois de muito tempo, foi que essas atividades industriais começaram a ser disseminadas no Brasil inteiro. Então, cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passaram a ser atrativas, principalmente por causa do êxodo rural. Olha, a gente vem batendo nessa tecla há tempos, né? Nós estamos falando sempre sobre o êxodo rural. Porque o êxodo rural, ele foi exatamente o que impulsionou, o que transformou essa estrutura, essa organização do espaço geográfico brasileiro, saindo de um espaço agrário para um espaço urbano. Então, a chegada da máquina no campo expulsou essas pessoas. E essas pessoas, esse montante de pessoas, saiu do campo e foram para a cidade, foram morar na cidade. Então, começou a ter uma urbanização, ou seja, um crescimento urbano. Não pelo número de pessoas que nasciam na cidade, mas pelo número de pessoas que chegavam do campo na cidade. É aí que a gente fala de urbanização. Alguma dúvida até aí? Não. Então, principalmente os nordestinos eram as pessoas que migravam para esse centro, né, que é entre o Rio e São Paulo. Olha, é nessa porção do espaço que estão as maiores fatias de investimentos e a maior quantidade de força de trabalho, nesse eixo no Sudeste, Rio-São Paulo. De forma progressiva, o campo vê-se subordinado à cidade, fornece a ela cada vez mais mão de obra. E sua produção, ao contrário das épocas anteriores, quando era predominantemente para exportação, visa abastecer a cidade com gêneros alimentícios. Então, o campo, meus amores, ele passou a ser um meio de... Ele, por algum tempo, ficou bem subordinado à cidade, porque era o campo que fornecia a mão de obra para a cidade, já que essas pessoas estavam sendo expulsas do campo. Por outro lado, esse campo também, além da mão de obra, esse campo fornecia também alimentos para abastecer essa população urbana que crescia. Então, aí a gente tem um cenário, né, de como foi o histórico da nossa urbanização. Lembrando que começa mesmo a partir de 1950. A gente tem um crescimento mais acelerado. E aí a gente tem essa concentração, vejam que Rio e São Paulo, assim como Belo Horizonte, principalmente as capitais, começam a concentrar muitas pessoas. Vejam um mapa de densidade demográfica. Geralmente as capitais dos estados aqui no Brasil, elas conseguem ter mais pessoas, elas atraíram mais pessoas. E dentre as manchas aí que eu tenho mais escuras, estão principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, né, são as maiores. Vejam que em Alagoas eu tenho Maceió com essa densidade demográfica maior. Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina, São Luís, Belém. Então, são as capitais, principalmente, do litoral, que começam a mostrar uma densidade demográfica maior. Exceto Manaus. Né? Lá na região norte, eu tenho Manaus com uma mancha expressiva, porque durante esses planos de governo, e principalmente do governo de Juscelino Kubitschek, a gente tem... Juscelino Kubitschek pensa, olha, o Brasil é um país com dimensões territoriais muito grandes, ou seja, é um país enorme. E a concentração de pessoas se deu no litoral desde o processo de colonização. Mas seria interessante que pessoas habitassem também esses vazios, o interior do país. E aí Juscelino Kubitschek cria a Zona Franca de Manaus, que é praticamente um polo industrial no meio, né, da região norte. Por um tempo deu certo, mas por falta de investimentos, esse polo industrial, né, não obteve aquele sucesso esperado por Juscelino Kubitschek, que era de realmente atrair pessoas para que essa densidade demográfica aí na região norte se espalhasse, se estendesse. E a gente tivesse uma grande densidade demográfica na região norte. Alguma dúvida até aí? Dúvidas, angústias? Não? Não, não. Isso tá legal. Eu acho, eu adoro essa parte do espaço urbano. Então, e aí nós temos uma rede urbana. Né? O que exatamente é uma rede urbana? Coloquem aí, rede urbana.
Notem no caderninho de vocês. É um conjunto de cidades que mantém relações comerciais, industriais, culturais, financeiras e políticas entre si, em diferentes níveis de escala, né? Eu tenho essas relações, elas podem acontecer em escalas globais, regionais e locais. Então, geralmente, dentro de uma rede urbana, eu tenho cidades que são mais influentes, que apresentam um desenvolvimento mais elevado e, por isso, exercem mais influência sobre outras. Então, vai na página 202, a gente vê esse esquema, né, feito, relações entre as cidades em uma rede urbana. Então, eu tenho aí um esquema que mostra o seguinte, eu tenho uma hierarquia está relacionada a poder, ou seja, cidades que exercem influência e que têm mais poder sobre outras. Geralmente as cidades menores estão subordinadas a essa cidade, mas elas têm um papel importante no espaço urbano, muito importante. Então vejo que eu não tenho uma hierarquia comum. Por exemplo, a metrópole nacional manda na metrópole regional. A metrópole regional, por sua vez, manda no centro regional. O centro regional manda na cidade local e a cidade local manda na vila. Em uma hierarquia tradicional seria assim. Só que hoje nós estamos falando de um mundo globalizado, de um mundo que mantém relações, contatos em diversas escalas. Então, por exemplo, eu moro em Taquarana. Eu não preciso exatamente passar por Arapiraca para Taquarana não precisa pedir permissão ou ter que ter um intermédio em Arapiraca para ter algum serviço, algum contato em Maceió. Eu posso ir diretamente a Maceió, o que quebra essa hierarquia tradicional. Por exemplo, eu vou usar um exemplo com vocês mais fácil. Digamos que tenha você, seu pai e sua mãe em casa. Aí você quer ir para uma festa. E você pede para sua mãe. E sua mãe diz, é com seu pai, vai pedir para o seu pai. Você está aí em um processo de hierarquia tradicional. Agora, se você já sabe que o seu pai é quem vai decidir, se toda vez que você vai pedir, sua mãe vai dizer, pergunta para o seu pai, você não precisa mais passar pela sua mãe, que seria teria seu pai no topo, eu tô falando da estrutura tradicional, tá? Lembrem disso. Que teria seu pai no topo, sua mãe sendo subordinada a seu pai, e você sendo subordinada a sua mãe e a seu pai. Se você sabe que o seu pai sempre vai decidir, você pode ir diretamente pedir permissão para o seu pai, sem exatamente pedir para sua mãe, para que a sua mãe diga a seguinte frase: olha, Larissa, pede para o seu pai, tu já sabe que é ele quem decide isso. Então, você já quebra essa hierarquia tradicional. Acontece assim nas cidades, para manter relações. A vila não precisa exatamente passar primeiro pelo centro regional para ir para a metrópole nacional. Por exemplo, eu moro em Taquarana, que é uma cidade local. Então, melhor, eu moro em um distrito de Taquarana, chamado Lagoa Grande. Então, eu moro em um lugar que não é uma cidade ainda, mas tem um nível de desenvolvimento maior que os outros sítios. E digamos que eu quero montar uma lojinha de roupas aqui. Eu não tenho que ir para Arapiraca exatamente pegar a roupa para vender. Eu posso ir para a metrópole nacional, eu posso ir para São Paulo e comprar roupa no Brás e trazer para cá, para o meu distrito. Sem exatamente ter que passar por Arapiraca primeiro. Eu posso ir diretamente para o centro regional e posso ir para a cidade nacional. Então eu quebro aquela hierarquia tradicional. Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo dos pais.
Eita Deus, chega que só falta 10 minutos, eu vou fazer a chamada de vocês. Só um minutinho.